Se fudeu, hein, Eduardo Bueno? Tomou lá, né? Tomou, né? Tá vendo, pessoal? Como que a nossa pressão é importante? Nós, aqui, temos muita força. Às vezes a gente nos subestima, né? Mas tá funcionando. Sabe o que aconteceu? Aquele Eduardo Bueno, que riu da morte do Charlie Kirk, inclusive falou dos filhos dele, que ficaram sem pai, ele perdeu o podcast dele. Os sócios dele, os caras que apresentavam junto com ele o podcast, cancelaram. Eles não querem mais se atrelar a uma pessoa que ri, que zomba da morte de um pai de família, de uma pessoa que tem divergências de ideia, mas nunca pregou a morte de ninguém. Olha só o que os sócios dele falaram a respeito do cara ter feito isso. Eles saíram fora, eles não querem mais se associar com esse tipo de gente. Bom, pessoal, tô vindo aqui me pronunciar a respeito do vídeo do Peninha sobre o Charlie Kirk. Recebi muita mensagem, eu e o Potter fomos marcados em vários comentários. E a minha opinião, que eu já falei pra ele, é bastante óbvia. Eu não concordo, eu não compartilho do que ele falou. Eu acho essa situação toda muito triste. Um assassinato é uma coisa muito triste, ainda mais quando fica pra trás uma família, uma mulher, 2 filhas. E o que o Peninha falou na rede social dele, ele vai ter que arcar com as consequências disso. A minha opinião, e eu tenho certeza que a opinião do Potter também, é de discordância completa com aquilo que foi falado naquele vídeo, beleza? O outro sócio também se manifestou, vou mostrar pra vocês, mas antes eu queria falar pra vocês, o Peninha, ele fez um vídeo agora tentando se justificar do porquê que ele fez aquilo, tentando fazer com que as pessoas tenham uma peninha dele. Só que o negócio é que agora ninguém tá mais com pena. Agora, a gente está correndo atrás para que você e pessoas que pensam como você, que são extremistas, que querem a morte de outra pessoa, festejam a morte de outra pessoa por pensar diferente, nós queremos que vocês não tenham mais acesso a isso aqui, ó. A dinheiro, que normalmente são os conservadores que geram, né? A gente vai ver o vídeo dele praticamente dando uma de bom moço, mas antes a gente vai mostrar aqui os sócios dele, indignados com o que ele falou. Vamos lá pro segundo sócio agora. Muita gente me cobrando o Arthur, né, sobre o que o Peninha gravou lá no vídeo dele. A primeira coisa, não é uma gravação do Nós História, como um monte de gente falou, que é um programa que eu tenho junto com ele e com o Arthur. É uma coisa na rede social dele, né? Qual é o meu posicionamento sobre isso? Se vocês pediram um posicionamento, é de muita tristeza. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, ao ver o vídeo do assassinato. Qualquer ser humano normal não concorda com aquilo. Ao saber que 2 meninas, crianças, ficaram sem um pai. Ou seja, é claro, é absurdamente clara a minha opinião. Certo? Ele colocou na rede social dele, não tem nada a ver com o programa. Cada um pensa o que quer e grava o que quer e coloca o que quer na nossa rede social e arca com aquilo ali. Exatamente. Ele falou certo. Cada um fala o que quiser, mas arque com as consequências. Isso foi falado para o Peninha antes desse vídeo aqui. Eu e o Arthur colocamos para o Peninha. Isso, certo? Então, qual é o meu posicionamento? É de tristeza absoluta pelo que aconteceu com o Charles lá nos Estados Unidos. De uma violência brutal. É esse o meu posicionamento. E aí agora, esse Peninha, que dá pena, né? De você olhar pra ele, dá pena. Ele fez esse vídeo aqui, onde ele fala, né, que ele errou na forma que ele se expressou, mas é notoriamente que ele não se arrependeu. E só pra vocês terem uma noção de quem é esse tal de Peninha, esse Eduardo Bueno, olha só os vídeos que foram achados a respeito dele, falando sobre morte de pessoas. Tu sabe umas velhas que estavam paradas na frente do Habibs? Tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velha caquética que vão morrer, estavam lá com uma faixa, intervenção militar já. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei, porque a minha mulher não deixou. O cara veio falar que pena que não atropelou. Senhoras de idade. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Aí nós somos taxados como extremistas por essas pessoas. O cara comemora a morte, o cara deseja a morte e nós que somos extremistas. E eu li quando morreu o Olavo de Carvalho, nota de falecimento, nota 10! Nota 10! Já disse, vou repetir. Morreu, ainda bem que morreu. E tem mais gente da turma dele pra morrer. Esse é o Peninha, o Eduardo Bueno, que hoje agora se faz de coitadinho, né? É um
coitadinho, se expressou errado, né? E se você ficou de boca aberta com esses vídeos aqui que eu te mostrei, você vai ficar louco então agora com esse outro vídeo aqui que eu vou mostrar pra você. Mas antes, pessoal, eu quero agradecer ao Robson por ter confiado na minha palavra, por ter acreditado no meu sistema. O Robson começou a aplicar o meu sistema da casa dele tem pouco tempo e ele já tá fazendo R$6.000 por mês trabalhando de casa. Começou fazendo 3.700, no segundo mês já tá fazendo R$6.000. Meu irmão, obrigado por você ter confiado na minha palavra e eu tenho certeza que é só o começo, você vai ganhar muito mais. Agora, sabe o melhor disso tudo? É que esse mesmo sistema que o Robson tá aplicando da casa dele, que tá fazendo ele ganhar R$6.000 por mês, você pode aplicar agora aí da sua casa. E você não precisa ter faculdade, ter ensino técnico, você não precisa de nada disso. O meu sistema, qualquer pessoa pode aplicar e pode fazer dinheiro. Se você tem essa vontade também de viver a vida dos seus sonhos, poder viajar, poder conseguir a sua casa própria, seu carro próprio, dar uma vida digna para você, para sua esposa, para sua família, agora você tem condição. Esse mesmo sistema que mudou minha vida, que me tirou de uma vida de motoboy, me fez ter uma casa, me fez morar de frente para a praia, me fez ter conforto, tá fazendo o Robson ter a vida dos sonhos dele, pode te dar essa vida também. Agora, só depende de você. Se você se interessou e quer saber mais, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp particular. No meu WhatsApp eu vou te explicar como que meu sistema funciona, vou te liberar 3 aulas gratuitas comigo, onde eu te explico como meu sistema funciona, como que você vai aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira a partir desse mês. Agora, é claro, para a sua vida poder mudar de verdade e você conquistar a vida que você sempre sonhou, eu digo vida financeira, você tem que dar esse passo para você conseguir mudar a sua vida. E o passo é você clicar agora no primeiro link da descrição e vir falar comigo. Se dê uma chance de mudança, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora, não deixa para clicar depois, porque as vagas são limitadas. Eu estou limitando vagas para que eu possa atender todo mundo de forma individual, dar atenção para todo mundo e para que todas as pessoas que confiem no meu método consigam ter essa mudança de vida. Então, não deixe para depois, porque as vagas são limitadas. Clica no primeiro link e vem falar comigo agora. Aliás, mais um parênteses. Você sabe que acabou o podcast Nós na História, né? Foi muita pressão em cima dos meus 2 colegas, não vou citar aqui o nome deles, quem sabe quem eles são, depois outra hora eu falo. Foi muita pressão dos patrocinadores que eles têm fora ali, e a gente, de comum acordo, resolveu acabar como um acordo com o podcast Nós na História. Mas não fique triste, não fique triste. A gente não tá triste, a gente tá feliz. Porque eu vou fazer um novo podcast chamado Eu na História. Eu na História. Vai ser muito bom, hein? Eu não queria nem citar o nome desse cara, citei só o sobrenome, mas eu queria aqui citar para você uma série de frases sobre ele. Frases que de todas as formas, envolvem a filha dele. Eu conferi frase por frase. E se tu entrar no ChatGPT, o ChatGPT diz o seguinte, de momento não podemos confirmar essa frase, o ChatGPT sob censura. Ou então, essas manifestações estão mudando a cada minuto. Você vê que ele tá meio amargurado, né? Tá meio sentido. Sentiu, né? É engraçado que esquerdista vive falando de ter que dividir o capital, mas quando ele perde o capital dele, ele fica tristinho, né? São os esquerdistas que adoram o capitalismo, né? Tu não consegue, não que eu jamais na vida tenha conferido mesmo o ChatGPT. Eu fui conferir, no Guardian, esse super jornal. Eu fui conferir, em sites jornalísticos de qualidade. Então eu peguei frase a frase dessa criatura, porque o que eu quero dizer agora, e vou repetir no final, é o seguinte: tu tá contra mim porque eu falei daquele jeito errado? Ah, tá bom. Ou tu tá contra mim porque tu apoia o Charlie Kirk. Puta, disse o nome do cara. Porque tu apoia o cara que morreu. Olha só, a maioria das pessoas aqui no Brasil que estão putas com você e com outros extremistas de esquerda que riram e que zombaram da morte do Charlie Kirk, nem conheciam ele. As pessoas, elas estão putas com vocês porque vocês estão zombando da morte de um pai de família. Que pode ter ideias que talvez você não concorde, ou que eu não concorde. Eu acho que eu concordo em muita parte com o que ele falava, mas eu não concordo com tudo, provavelmente você também. Mas
a gente nunca defendeu a morte de outra pessoa. Inclusive, ele nunca defendeu. Ele sempre debatia com as pessoas no campo das ideias. Agora, vocês estão rindo da morte de um cara porque pensava diferente. Simplesmente isso. E as pessoas estão putas com vocês, extremistas de esquerda, por causa disso. E vocês estão tão bitolados na ideologia de vocês que vocês não conseguem nem enxergar isso. Vocês estão vivendo fora da realidade. É isso que está acontecendo. E aí esse cidadão aqui, ele pegou algumas falas do Charlie Kirk que, assim, ele não deu nenhum contexto. Mas a maioria das falas, eu concordo e provavelmente você vai concordar. Mas tem algumas falas que não tem nem como você saber o contexto em que momento ele falou aquilo. Então não tem como você saber a que ele estava se referindo. Mas, segundo esse gênio aqui, ele vai queimar o Charlie Kirk com essas frases que ele pegou do próprio Charlie Kirk. Engraçado que ele tenta pegar essas frases para poder tentar endossar, né, o que ele fez. Só que não tem justificativa. Não tem a menor justificativa. Tu tá contra mim presta atenção, porque eu disse merda? Ou tu tá contra mim porque tu tá recalcado e enlouquecido que ele vai pra cadeia? Que pela primeira vez na história do Brasil, militares golpistas responsáveis por 14 tentativas de golpe desde 1889 até hoje, 5 das quais deram certo. Sério, esse cara não tá muito bem não, velho. Não tá bem mesmo. Foram julgados e vão pra cadeia? E aí eu dei munição, dei combustível, botei querosene na fogueira de pessoas horrorosas que daí vieram numa avalanche contra mim. Ele tá falando da condenação do Bolsonaro e de outros militares. Mas o que isso tem a ver com o momento? O cara morreu nos Estados Unidos por causa de outra coisa. O que isso tem a ver com o Brasil? Sério, não tá bem, velho. Merecidamente até, né? Meu Deus do céu, cara. Quem mais quer me matar? Eu tô sofrendo várias ameaças de morte. Também preciso falar isso. Várias ameaças de morte. Mas ninguém falou pra ninguém te ameaçar. Ninguém pregou a violência contra você. Nós só estamos expondo as suas ideias absurdas e extremistas que geram violência contra a gente. Eu também recebi ameaça. Eu recebo ameaça toda semana aqui. Você acha que eu não recebo, não? Todas já estão sendo investigadas. Eu já estou bem cercado. Me falaram até que não era para falar nas tais ameaças de morte, mas eu estou aqui falando várias. Estão todas sendo identificadas. Eu depois vou dizer o nome de um a um dos vereadores e deputados que estão nessa história. E eu quero perguntar para eles... Ele está querendo dizer o quê? Que deputados e vereadores de direita fizeram com que o público deles... sobre influência fosse ameaçar ele? Diz aí o nome. Até eu vou ser contra isso. Fala o nome dessa pessoa. Não deve ter, né? Os caras, meu Deus do céu. E pra você, pra qualquer um que esteja me ouvindo, é o seguinte: tu tá contra mim por causa daquela declaração feita de uma forma desastrosa? Ah, tá. Eu também. Eu também. Minha família também. A gente tá vendo que você tá bem arrependido, né? Eu tô fazendo a piada que as ameaças de morte mais efetivas que eu tô recebendo são dentro de casa. Violência doméstica. Violência doméstica. Com toda razão. Eu mesmo já tô aqui me esbofeteando, né? Por causa da forma como eu falei. Deus do céu. Eu também tô. Dá vergonha, então tudo né? bem. Ou será que nesse movimento não tem um monte de cara que tá, primeiro, indignado com a prisão do Bozo? Que bom que eles estão indignados, né? Porque ele vai ser preso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sério, não tem nexo uma coisa com a outra, velho. Que absurdo, cara. Ele vai ser preso. Ele, a Catrefa e a Malta e a Chusma dele. Vai ser preso. Meu Deus do céu, velho. Ou tu apoia as ideias do cara. É isso que eu quero saber. Cara, sério. Isso que tem que ficar. Não é normal, claro. Não é normal. Porque eu vou te ler as coisas que ele fala. Vai ler, por favor. Horrível, lê aí, vai lá. Eu espero que não seja tido como meu discurso de ódio, né? No dia 8 de setembro de 2024, no 8 de setembro de 2024, ele disse que se uma filha dele, de 10 anos, mas ele tem uma filha de 3, sei lá, ficasse grávida por estupro, ela ia ter o bebê de qualquer jeito.
10 anos de idade, estuprada, vai ter o filho. Tá, mas isso é uma crença dele. Faz parte da religião dele. Aqui no Brasil ainda se tem a escolha, né? Um pai, uma mãe ou a própria pessoa que foi abusada, ela pode escolher. Em caso de abuso, ela pode escolher se ela tira ou não. É uma escolha da pessoa. Agora, vocês esquerdistas defendem aborto em qualquer circunstância. Isso é totalmente errado. Você está matando o seu próprio filho. Você concorda com isso. Esse que é o problema. Agora, veja só que engraçado. O Charlie Kirk, ele tinha essa mentalidade de não deixar matar uma pessoa que estaria na barriga da própria filha dele, mesmo sofrendo abuso. Agora, pergunta para os extremistas de esquerda, os esquerdistas em geral, se eles são a favor da punição para a pessoa que estuprou, para a pessoa que abusa de mulheres. Pergunta para eles se eles são a favor de castração química. Pergunta para eles se eles são a favor de prisão perpétua ou pena de morte para um estuprador. Não são, né? Olha só que contradição. Porque o aborto é o maior crime que pode existir contra a humanidade. Sim, e é. Vocês defendem em qualquer circunstância. Não é um crime? Você está matando o próprio filho? Ele disse que o aborto é um crime tão grave quanto o Holocausto. Mas qualquer morte é um crime tão grave como o Holocausto ou como qualquer coisa que tenha acontecido que tivesse matado centenas de pessoas. No aborto, você está matando uma pessoa. E normalmente, às vezes, é um pai e uma mãe que está querendo matar o próprio filho. Ou seja, é um crime absurdo. Mas vocês defendem. Gostaria de saber onde é que estão os defensionistas e defensores. Eles não se manifestaram com relação a essa frase. Mas você acha o quê? Que a gente vai defender aborto? Tá errado? Cara, mesmo ele tirando de contexto aqui, que a gente não sabe nem em qual situação o cara falou isso, você acha que a gente vai defender aborto? É sério, meu Deus. O aborto é um crime tão grave ou maior que o Holocausto. Pesquisa lá, como eu pesquisei. Depois, no dia 5 de abril de 2023, após 3 crianças e 3 adultos terem sido mortos em um tiroteio em Nashville, no dia 27 de março de 2023, portanto, uma semana depois, ele disse o seguinte: você nunca viverá em uma sociedade em que existam cidadãos armados, cidadãos, quem diz é o filho do cara. Você nunca viverá em uma sociedade em que existam cidadãos armados, em que não haja uma morte por arma de fogo. Isso é conversa fiada. Claro que isso vai acontecer. Mas eu acho que vale a pena pagar esse custo. Infelizmente, algumas mortes por arma de fogo vão ocorrer todo ano. Você vê como que ele tira de contexto, né? Você não sabe se o contexto, e provavelmente o contexto que o Charlie Kirk usou nessa situação é uma sociedade armada. É claro que vai ter algumas mortes, mas vai ter morte de bandido, porque o cidadão de bem, ele vai poder reagir, ele vai poder se proteger. Agora, a não ser que você esteja preocupado com essa fala, que você esteja querendo proteger bandido. Pessoa que comete mal, pessoa que quer fazer o mal para outra pessoa, inclusive estuprar pessoas. Você defende isso? Você não defende que uma mulher possa estar armada para poder se proteger de um estupro? É isso que a gente está escutando? Ou você não defende que um cidadão de bem possa se proteger de um assalto? Possa se proteger de um sequestro? Eu queria entender melhor esse pensamento. Provavelmente o Charlie Kirk falou nesse contexto, que a população de bem poderia se proteger de uma pessoa má, uma pessoa que queria matar, roubar. É por isso que eu falei, o cara tira de contexto aqui. Não tem como você saber o contexto, mas tem quase certeza que foi nesse contexto. Agora, se for nesse contexto, é lógico que todo mundo defende. Uma população armada é uma população sobre a sua própria defesa. Tem coisa melhor do que isso? Para que possamos manter a segunda emenda, que protege os nossos direitos que nos foram dados por Deus. Me parece um acordo bem racional. Em 2024, acho que em agosto, o Kirk declarou: as execuções devem ser públicas, rápidas e televisionadas. Execuções de quem? Provavelmente ele falou isso de bandidos, de estupradores, de pessoas que tiraram vidas de outras pessoas inocentes. Só que ele não coloca o contexto, né? Mas vamos lá, provavelmente é isso. A partir de uma certa idade, todas as pessoas deveriam assisti-las. Seria uma espécie de iniciação. Então, uma menina de 12 anos que estava presente nesse debate perguntou: a partir de que idade se deve assistir às execuções públicas? E aí o Kirk não respondeu diretamente e disse: acho que elas deveriam ser encaradas como uma forma sagrada. Não digo sagrada no sentido ruim. Qual será o sentido ruim de sagrado? Eu quero dizer no sentido de pesado. Tá bom.
Aí um cara perguntou, daí ele falou, alguém aqui acha que essas exibições públicas fariam com que aumentasse ou diminuísse a taxa de criminalidade nos Estados Unidos? Ou seja, aqui ele já tá falando o contexto sem ele querer falar o contexto. Ele tá falando de criminoso, de gente que comete crime, que mata pessoas inocentes, inclusive estupra mulheres, né? Então ele não tá falando de pessoas de bem. Você não vai pegar uma pessoa, um trabalhador que tá trabalhando na rua, passando e vai executar. Não, você vai pegar um cara que cometeu uma barbaridade. Agora, é óbvio, se você comete isso publicamente, você dá o exemplo para outros bandidos. Olha, é isso que vai acontecer com você se você pegar uma mulher inocente e abusar dela, se você tirar a vida de um pai de família, uma pessoa inocente, é isso que vai acontecer com você. Só que esses caras aqui, eles tiram o contexto das situações. E um cara disse, certamente a taxa baixaria. É óbvio. Ele disse, então não é preciso responder a pergunta daquela menina. Depois ele disse, precisamos ter um julgamento no estilo de Nuremberg para que todos os médicos de clínicas de afirmação de gênero sejam punidos. Precisamos disso imediatamente. Ué, mas não tem que ser punido, não? Hoje a gente tem médico administrando bloqueadores hormonais para crianças. Para criança, não tô falando adulto, não. Uma pessoa que já cresceu, já sabe o que quer trocar o sexo. Não, eu tô falando de criança. Você acha que isso não é criminoso? O quanto de criança que daqui a 10 anos vai estar tirando a própria vida porque vai pensar assim, pô, eu não tinha que ter feito isso, mas não tem mais volta. E aí, você acha que isso não é um crime, não? Que esses médicos não têm que ser punidos? Que esses pais não têm que ser punidos? Ele diz também, os Estados Unidos estavam no seu auge quando suspendemos a imigração por 40 anos e reduzimos a nossa porcentagem de estrangeiros ao menor nível de todos os tempos. Será que brasileiros também? Não devemos ter medo de fazer isso de novo. Os terceiro-mundistas deveriam ser deportados em massa desse país. Inclusive deportaram alguns lá. O idiota funcional, ele tá falando isso por causa das coisas que estão acontecendo, por causa da imigração em massa descontrolada. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha lá, quantos radicais não estão entrando nos países lá. Essa semana eu vi uma mulher orando na rua e ela foi espancada por um imigrante porque ele não concorda com a religião dela. É por isso que ele está falando isso. E outra, os Estados Unidos é o país onde mais recebe imigrante no mundo. Por quê? Porque as pessoas querem viver o bem bom do país capitalista, né? Só que agora, se você abrir a porta da sua casa para qualquer um, você já imagina o que acontece. Tem que ter um controle maior. Inclusive, no Brasil tinha que ter esse controle, mas não tem. Aí você vê a pouca vergonha que acaba acontecendo com o país que faz isso. É isso que ele tá fazendo. Ele tá tentando proteger o país dele, o povo dele. Não tem nada a ver de você fazer maldade e deportar uma pessoa que foi pra lá legalmente. Não tem nada a ver. Depredadores do 8 de janeiro, né? Estão cumprindo essa função. A minha vida inteira eu ouço as pessoas reclamarem sobre o tráfico na 405, na 405, a estrada lá de Los Angeles. Mas deportações em massa resolveriam rapidamente esse problema. Deportação em massa de brasileiro, inclusive. Que pessoas ilegais. Meu Deus do céu. Caraca, tira do contexto, velho. No dia... Bom, depois ele diz o seguinte, as mulheres, com relação à filha dele, as mulheres devem se submeter sempre aos homens. É algo natural. As mulheres jovens que votaram em Kamala Harris são carreiristas, consumistas e vão acabar os seus dias sozinhas, sem filhos. Isso é a opinião do cara, velho. Você acha o quê? Ele obrigou alguém a falar assim, não, a partir de hoje as mulheres vão se submeter aos homens. Não, isso é uma crença dele, por causa da religião dele. Agora, ele não tá obrigando ninguém, as pessoas estão debatendo com ele. E por causa disso ele merecia tomar um tiro? Cara, olha só, cara, assim, é totalmente sem nexo os argumentos desse cara. Elas não querem mais ter filhos. As mulheres jovens que votam em Trump querem famílias, filhos e deixar um legado. Sim, porque são mulheres conservadoras e normalmente têm essas crenças. As pessoas conservadoras, elas querem construir família e legado. Oh, meu Deus do céu. Caramba, hein? Descobriu o mundo agora, hein? Quando a Taylor Swift anunciou seu casamento lá com um cara lá, sei lá, não foi com o Neymar, né? Não. Ainda bem, pô, Taylor, imagina, desculpe, Taylor, piada de mau gosto. De vez em quando eu continuo errando as minhas piadas de mau gosto. Quando ela anunciou, ele disse assim, você vai se submeter, Taylor Swift. Quem comanda uma família é o homem. Mas eu deixei o melhor pro final. The best for last.
como dizem os franceses. Em 12 de outubro de 2022, vai lá conferir. Vai lá. Em 12 de outubro de 2022, ele disse: eu não suporto a palavra empatia. Em qual contexto que ele falou? Empatia com quem? Na verdade, eu acho que empatia é uma fabricação. É um termo cunhado pela New Age. E ele causou muito estrago. Ele falou no contexto de quê? Com bandido? Porque realmente, com bandido, eu acho que todo mundo detesta ter empatia, né? Quer dizer, algumas pessoas eu acho que não detestam não, né? Não tem problema, né? Eu detesto. Para um bandido, para com um bandido, eu não teria empatia. É óbvio que a coisa tá bem complexa pro meu lado, né? Mas é óbvio Tá bem que complexa. eu tô firme. E Tá. é óbvio Estamos vendo que você tá firme. que eu sei que, tirante a forma equivocada como eu me expressei, né? Tem muita gente do meu lado. Tem, muita gente. Muita gente. Muita Eu não gente. vou te dar o nome nem a lista, mas são uns caras poderosos. Poderoso. E tem muita gente querendo patrocinar o canal. Pô, que bom, cara. Mete a cara aí. Cadê os patrocinadores? Bota aí os patrocinadores pra gente ver. Muita gente. E tem muita gente que será processada judicialmente pelas ameaças e as coisas que disseram. Muita gente. Então, quando meu nome surgir na roda, tu pergunta, tu tá atacando ele pelo erro, independente de eu ter admitido o erro ou não, tu tá atacando ele pelo aquele erro ou tu tá atacando ele porque tu é bolsominion? Porque no fundo tu apoia esse Charlie Kirk. Pessoal, a gente chegou até aqui. O cara foi cancelado, perdeu patrocínio, perdeu amizade, perdeu seguidores, perdeu tudo. Até a família dele, como ele falou, tá contra ele. Mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu entender o que tá acontecendo. Ele não conseguiu entender o quanto é errado você comemorar a morte de uma pessoa que você até pode ter divergências de ideias, mas era uma pessoa que não defendia matar outras pessoas por divergência de ideias. O Charlie Kirk, ele sempre defendeu a posse de armas de pessoas inocentes, para que pessoas inocentes pudessem se defender de pessoas más. Ele nunca falou assim, tem uma arma para poder sair atirando, mate quem pense diferente de você. Muito pelo contrário. Inclusive, ele ia debater com pessoas que pensavam diferente dele e ele respeitava essas pessoas. E até o momento, essas pessoas respeitavam ele. Só que o extremismo foi tão além, que justamente as pessoas que dizem ser contra armas pegaram uma arma e mataram ele. Ele ainda não conseguiu entender o quanto você ri disso, o quanto você comemorar e você até falar do filho do cara que foi morto, foi assassinado, o quanto isso é baixo. O quanto as pessoas não vão se identificar com isso e vão achar isso, até de certa forma, algumas pessoas vão achar até criminoso. Então, assim, o cara não conseguiu compreender o erro dele. E uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer na vida é não aprender com seus próprios erros. Mas, enfim, cada um colhe o que planta, né? E ele já tá colhendo. Perdeu patrocínio, perdeu parceiros, perdeu seguidores. Inclusive, tem até uma matéria aqui que eu achei que diz assim, olha só, Caixa pagou mais de 3 milhões a escritor que comemorou morte de Charlie Kirk sem licitação. Sem licitação. Dinheiro da Caixa, que eu saiba, é o nosso dinheiro. Como que a Caixa Econômica Federal pagou 3 milhões pro cara sem licitação? Olha só, 3 milhões é o esquerdista que gosta do capitalismo, né? Aí, ó, Eduardo Bueno, que costumeiramente deseja a morte de opositores políticos, foi contratado para atualizar livros. Como que a Caixa contrata um cara desse que comemora a morte de um monte de gente explicitamente para poder traduzir livros? Tá entendendo o tamanho do absurdo? Esperamos que a Caixa fale como que aconteceu isso, que ele recebeu esse dinheiro sem licitação, porque é o nosso dinheiro. Esperamos, né? E se aparecer outros patrocinadores para esse senhor aqui, também iremos questionar, porque é um direito nosso. É isso, cada um colhe o que planta e você tá vendo como que as coisas acontecem. Deixa o seu like aqui embaixo, confere se você tá inscrito no canal, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, compartilhe esse vídeo para poder ajudar o canal a ter mais alcance, para que as pessoas entendam o que tá acontecendo, porque é a gente que está indo para o abate, porque essas pessoas estão classificando a gente como extremistas para
que outras pessoas não enxerguem a gente como seres humanos. Então, por favor, ajude a gente se descolar desse rótulo para que ninguém mais tenha que perder a sua vida por causa de divergência de ideias. E para você que quer poder mudar a sua vida financeira, poder viver os seus sonhos, poder ter as coisas que você sempre sonhou, trabalhando de casa, agora você pode fazer isso com o meu sistema, que tem mudado a vida de muitas pessoas comuns. Como você não precisa ter nível técnico, não precisa ter nível superior para você ganhar bem e ter uma vida próspera. Não precisa. Faz o seguinte, se você quer saber como que funciona o meu sistema, que pode todos os meses colocar 5 mil reais no seu bolso, você se dedicando, você se esforçando, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição, você vai vir para o meu WhatsApp particular e aqui eu vou te explicar como que funciona o meu sistema e ainda vou te liberar 3 aulas gratuitas comigo, te explicando como o meu sistema funciona, como você vai aplicar e como que ele vai mudar a sua vida financeira. Agora, é claro, para a sua vida mudar, você precisa dar o primeiro passo, que é clicar agora no primeiro link da descrição e vir falar comigo. E não deixa para depois, porque as vagas são limitadas. Então, clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo.